Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos aqui para lermos o capítulo 11 de Mateus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A reflexão de hoje está nesse processo de entendermos como aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Qual instrução receberemos hoje do Senhor para que possamos crescer como cristão. Crescer também em conhecer ao Senhor, que a palavra dele se renova todos os dias em nossa vida. Nesse lugar de entendermos o texto de Mateus 11, eu gostaria de trazer também uma pergunta. Eu gosto de trazer as perguntas para você refletir. Se você descobrisse hoje que Deus entende exatamente o peso que você carrega, como seria a sua vida? Se você acreditasse que Jesus vê seus cansaços, entende suas dúvidas e te chama pelo nome para você descansar nele, como você acha que seria a sua vida? Esse é um lugar de trabalhar o conhecer. Jesus está falando hoje conosco através da sua palavra. E nesse texto nós vamos aprender um pouquinho. Pegue aí sua Bíblia e vamos ler. Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Os cegos veem. Jesus respondendo, disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É somente aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e diz: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haviam arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom forem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Pois eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém,
que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui terminamos o capítulo 11 de Mateus. Jesus está falando de João Batista para a multidão, principalmente sobre aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, perdidos em meio às exigências religiosas e às pressões sociais daquela época, porque Jesus traz essa palavra. Naquela época havia uma confusão espiritual, emocional, um cansaço, uma opressão religiosa. E havia dúvidas também, dúvidas sinceras naqueles corações, naquelas mentes, pessoas que estavam vivendo além dos seus limites. E aqui nós podemos entender que Jesus anuncia, fala de João, assim como João também pede para que os seus discípulos vá e pergunte se ele era o Messias. No final, Jesus traz uma fala: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele está falando desse lugar da sobrecarga, uma carga excessiva, um esgotamento emocional, uma culpa excessiva, essa autorresponsabilidade distorcida. Jesus fala assim: o meu jugo é leve. Representa aqui uma forma saudável de viver, onde a alma aprende a descansar, porque ela não carrega tudo sozinha. Jesus é o lugar do descanso, ele é o lugar de eu ser acolhido, ele é o lugar de eu ter esse colo. Como que eu posso aplicar essa lição de hoje na minha vida? Quando você estiver cansado, quando você já não der conta das coisas, entenda que Jesus, ele diz: Vem a mim. Se você está cansado, eu vou te aliviar. Quando as dúvidas aparecem, como João, Jesus não te rejeita, Jesus te escuta. Quando você sente que recebe pouco, que faz pouco, ele está vendo você, ele entende as suas angústias, ele entende os momentos em que você fica em dúvida. Quando tudo pesa e você parece que está sobrecarregado, ele traz esse descanso, ele fala: Vem, eu vou te aliviar. Quando você tenta mudar sozinho, ele lembra que você pode compartilhar isso com ele. Então, Deus não exige perfeição, não, porque ele sabe que, como ser humano, nós falhamos, mas ele também oferece descanso. Ele fala: se você está cansado, vem aliviar a tua alma. O que que você precisa entregar para Jesus hoje? Qual descanso você quer dele? O que que sua alma está pedindo? O que que você precisa encontrar? E para fechar, o descanso que a sua alma procura está no lugar onde você entrega. E aí você pode te entregar a Cristo, entregar sua alma a Cristo, ofertar a Ele esse lugar de entrega, para que Ele possa trazer esse descanso para a sua vida. Vamos orar? Hoje eu entrego, Senhor, minhas dúvidas, meu cansaço, meu lugar de segurança, porque a tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio, lugar em que podemos descansar. Ele fala, a tua palavra diz que o Senhor é o lugar onde nós encontramos descanso para a nossa alma, que o Senhor seja esse refrigério no dia de hoje, não só para minha alma, mas para todos aqueles que precisam desse descanso e de trazer para si conforto e um colo que ainda não foi ofertado. Que o Senhor seja nesse momento nosso socorro bem presente.
É minha oração em favor de toda a minha família, como também de todas as famílias da face da terra, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua vida e até o nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.